Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco, numa manhã em que vamos trazer mais uma conversa importante, relevante para o seu conhecimento. E hoje conhecer mais sobre o trabalho da Junior Achievement. Esse nome, agora então muito mais conhecido como JAES, traz para a gente uma observação sobre o reconhecimento, inclusive internacional, do trabalho dessa organização. Para conversar com a gente, nos explicar todo esse trabalho, está conosco aqui dentro do nosso Em Destaque, Marcela Amorim, que é diretora executiva da JAES. E nós vamos entender, inclusive, sobre os reconhecimentos que têm sido, então, dados, né, a toda essa organização e eventos aqui no Espírito Santo que a JA já está preparando, inclusive, para o seu convite de comparecimento. Mas, Marcela, muito obrigado pela presença. Bom dia, bem-vinda aqui com a gente. Bom dia, Fábio, eu que agradeço. Bom dia, pessoal. É sempre muito importante, né, e um motivo de muita alegria falar da nossa JA. Exatamente. Né, e tudo que a gente vai fazendo aqui no nosso estado. E não só, né, você mencionou sobre os reconhecimentos internacionais. Nós fazemos parte de uma rede mundial, né? Então somos a soma de muitos esforços para que o nosso trabalho seja reconhecido, né, frente aí ao mundo, à juventude, né, e todos os nossos parceiros que investem, né, e apostam no nosso trabalho. Exato, um trabalho de impacto social, acho que é muito importante com a juventude. E quando esse trabalho é reconhecido, né, por organismos internacionais, isso dá uma chancela muito mais importante pela visibilidade que isso também acaba trazendo ao trabalho da JAES, ou o JAES. Junior Achievement. Esse nome, para muitos era até difícil falar, para mim mesmo também. Marcela pode até nos explicar, né? Porque aproxima a JA ainda mais das pessoas? Sim. Né? O nome a gente tem um pouco de dificuldade, né, de falar, e é sempre engraçado quando a gente chega nas instituições e conversa com os jovens. Mas a gente usa, inclusive, para gerar um quebra-gelo, né? Exato. E a gente faz aí já de um momento de diversão para falar o tanto que o nosso trabalho ele é inspirador. Né? E eu falo por mim mesma, fui uma jovem que teve a oportunidade de participar das atividades da JA na minha adolescência. Fui estudante de escola pública e, na época, tinha uma iniciativa sobre educação financeira. E aí, de forma muito empolgante, né, a equipe da Júnior na escola, falando da JA, e a gente já absorvendo ali conteúdos importantes, né, para a nossa perspectiva aí de futuro e carreira. Excelente. O próprio exemplo, então, dessa atuação já é pela própria diretora executiva atualmente aqui no Espírito Santo. Acho que para a gente até comentar para quem nos assiste, Marcela, que é uma organização de impacto social? Sim. A gente trabalha no universo de conseguir pensar no bem comum para a sociedade, né? Fazer com que todos tenham seus acessos, né? Falar de acessos dentro de cada contexto, né? Dentro de realidades, é muito importante, porque a gente precisa trabalhar a equidade, né? Então, o impacto social ele é gerado a partir daí. Quando a gente consegue levar, de fato, os acessos que as pessoas precisam para conseguir gerar os impactos positivos, seja na economia, né, na sociedade como um todo. Exato, e por isso que o avanço social, econômico também, obviamente, acho que é uma consequência até, não é um objetivo, mas é uma consequência, sim, com né? certeza. Acaba trazendo muito mais frutos quando a gente sabe desse trabalho realizado aqui no Espírito Santo. E, Marcela, acho que aqui no Espírito Santo nós temos anos, né, de atuação, já trazendo até uma relevância muito importante para toda essa história. Sim, aqui no Espírito Santo são 23 anos de atividade, no Brasil são 40 anos e no mundo são mais de 100 anos. Sério, né? centenária. Já. Então a gente vem acumulando aí, por toda essa trajetória, esses reconhecimentos, né? Todo ano a gente vem se enquadrando em possibilidades que, de fato, reconhecem e valorizam o trabalho. Esse ano, nós fomos indicados pela 4ª vez ao Prêmio Nobel da Paz, né, na magnitude da instituição. Então, não só esse, como outros títulos também que colocam, né, a gente num ranking aí de reconhecimento, comprovam, né, como é importante o que a gente faz e de forma que a gente impacta, né, a vida dessas pessoas. Então,
Quando eu falei que eu mesma fui fruto, né, dessa oportunidade, de fato foi, porque a JA que me fez lá no pensamento da educação financeira, foi no ensino fundamental. Depois, no ensino médio, eu aprendi a construir uma empresa. Nós temos um programa chamado Mini Empresa, e o jovem, ele passa por todo o conhecimento do que é, né, de fato, essa construção. Trabalha com a imagem da empresa, a construção do produto, quais são os profissionais que tem dentro dessa empresa, pensa na diretoria, na divisão dos lucros, até a construção da feira, inclusive, né? Então, eu há 16 anos para trás tive a oportunidade de participar desse projeto, e por causa dele eu ganhei uma bolsa de estágio, né? Então, foram somas de muitos atores, a escola, que abriu as portas para a JA, bem lembrado, a empresa, que investiu no projeto, e as pessoas voluntárias, que são braços muito fortes para que, né, a instituição aconteça e a gente entregue o trabalho de forma positiva, né? E eles fizeram, pelo desempenho dos alunos na época, eles destinaram vagas de estágio para quem tivesse um bom projeto. E aí eu tive essa oportunidade e fui contemplada. Então a JA, ela abriu portas para que eu pudesse entrar no mercado de trabalho e já conseguisse ali construir a minha carreira. Um exemplo de tantos impactados já, né, pelo esse trabalho da JA no Espírito Santo, né? E acho que você pode, inclusive, ir conhecendo mais, não só com essa conversa, mas aí com o endereço que é o mais fácil para você ter outras informações do trabalho da JAES, inclusive como mantenedor. E a gente vai entender a importância disso também para essa organização. Vou focar no seu exemplo, diretora, que acho que é o importante, porque ilustra tudo o que acontece com a sua própria presença, que também é porta-voz de toda essa instituição. Que perspectivas, se você rememorar e puder, havia quando você foi abordada pelo programa da JA na ocasião? Havia essa perspectiva por quê? Hoje, se a gente falar de perspectiva para quem está na escola pública, no ensino público, pode ainda ter uma leitura de senso comum que são pessoas que vão ter dificuldades em acessar alguns campos profissionais, obviamente, em comparação com outras instituições privadas. Mas, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, como que ainda não era ainda mais dificultoso ter esse caminhar? Acho que você pode falar da sua própria experiência nesse olhar. Eu, na época, sempre fui muito envolvida com as iniciativas da escola, desde o ensino fundamental, mas era muito nas práticas esportivas. Fui atleta pela escola, estava sempre ali no meio. Mas de iniciativas que abordavam já o contexto do mundo do trabalho, a JA, na minha recordação, foi a primeira oportunidade, né? A primeira e a única para mim, né? na oportunidade. E ainda assim, para você ver, né, já tem tantos anos e como a memória é muito viva, porque de fato foi um impacto muito positivo. E sempre que a gente vai falar tanto desse projeto como de outros, quantas pessoas nessa trajetória elas também falam, né, de forma muito saudosa. Poxa, a JA, né, foi na minha escola, eu também fiz uma mini empresa, participei de tal projeto, hoje eu quero ser voluntário da JA, como é que eu faço? Ou sou voluntário da JA também, como se fosse uma devolutiva, né, do impacto que foi positivo. O retorno, né? Desse retorno, exatamente. Então, isso é muito valoroso, assim. Então, e eu carrego isso comigo, né? Fiz faculdade, me formei, tive a oportunidade hoje de trabalhar com a JA, e quando eu vou conversar com os jovens, eu falo dessa minha experiência, né, e carrego comigo essa trajetória, falo que é possível para eles, né. A gente precisa agarrar, de fato, essas oportunidades, porque a gente consegue, sim, ter destaque. Isso é muito importante. E a cada novo jovem que você consegue abordar, né, dentro de todas as suas responsabilidades, mas mesmo quando, né, essa abordagem consegue acontecer por você, que já carrega essa experiência, acho que a cada nova abordagem há um brilho no olhar. Sim. Ou estou enganado? Não, verdade. Todas. Esse ano a gente já falou com 4.000 jovens. Nossa, 4.000? 4.000. E a nossa expectativa é falar com 10.000 jovens esse ano. E todos esses jovens, a gente sempre carrega essa mensagem, né? Que é possível
que a gente consegue e a gente precisa abraçar essas oportunidades que chegam, né, dentro das nossas instituições. Porque a gente fala que a JA ela é uma ponte, né, é uma conexão. Ela conecta a metodologia que nós temos, que trabalha a educação empreendedora, a educação financeira e diversos outros assuntos nesse contexto do mundo do trabalho. E ela se conecta com as instituições que os jovens estão inseridos. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres. A gente é um elo para essas instituições. E por causa delas, por causa das pessoas que investem, as empresas que a gente chama de mantenedor ou empresas que patrocinam os projetos, e também dos voluntários, como eu falei, né, que é um dos nossos braços, a gente consegue expandir, né, e alcançar cada vez mais jovens. Que programas fixos, podemos chamar assim, existem no calendário da JA aqui no estado? A gente hoje tem o JA Startup. A gente entra nas escolas para ensinar o jovem o que é uma startup e ele tem a oportunidade de construir. Então, logicamente, a gente fica na ideia, mas eles trabalham inúmeras problemáticas, desenvolvem, né, o seu projeto e apresentam com pitch. A gente convida jurados para serem bancas e a gente avalia o melhor projeto. Então, é uma iniciativa muito legal. Nós temos o Innovation Camp também, que é um momento que eles também resolvem uma problemática que a gente leva. É um programa mais curto, mas eles têm ali a oportunidade de colocar a cabecinha para funcionar e contribuir com os problemas, né, da sociedade. A gente sempre trabalha problemas inclusive de impactos sociais, né? Nós temos o Conectado com Amanhã, que é um programa inspirador para falar com a juventude sobre o mundo do trabalho, para quem ainda não tem ideia sobre o que é esse mercado. O Futuro do Trabalho, que também é uma iniciativa que a gente fala quais são as profissões, né, inclusive as atualizações de mercado. A gente está fazendo bastante um programa chamado Negócios Sustentáveis, que eles aprendem a construir um negócio sustentável. Essa parte, né? Isso é muito legal também. A gente já atendeu 2.000 jovens com esse programa. Só no estado? Só no estado. Nossa, que Só no bom. estado. Tanto na Grande Vitória, quanto também em alguns municípios do interior. Então, foi uma iniciativa também muito bacana, que está ainda acontecendo. Sim, sim. E a gente vai fazer um evento também, que se chama Now Fest, nesse sentido do inspirar o agora, né? Sim. Trazemos assuntos sobre o mundo do trabalho, inovação, tecnologia, empreendedorismo, conectando lideranças, empresários para serem palestrantes e nesse movimento inspirarem, né, empolgarem ali a juventude com esses assuntos da atualidade. Então, esse ano vai acontecer em setembro, dia 3 e 4, faremos no auditório da Petrobras. Então, são 2 dias de evento, estamos com a expectativa de atender mais de 1.200 jovens. Que excelente. Então, um número já relevantíssimo para todos nós sabermos. Então, em setembro, na UFEST, em Vitória, prédio da Petrobras, Reta da Penha. Não dá para perder, inclusive, a data e o lugar. As consequências, obviamente, são de ganhos para todos os jovens envolvidos, mas ainda mais para a sociedade. Depois do nosso intervalo, nós continuaremos a saber ainda mais sobre esse trabalho da JA Espírito Santo Junior Achievement, também para quem recorda bastante desse nome, porque é uma marca que está aí no Espírito Santo há mais de 20 anos, né? Exatamente. Então a gente volta já já com você aqui no nosso Em Destaque. Fica aí. De volta com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã da TV Sim SBT, continuando a conversa com a nossa convidada dessa edição, Marcela Morim, que é diretora executiva da JA Espírito Santo Junior Achievement, falando conosco aqui sobre esse grande trabalho de impacto social no Espírito Santo, um trabalho reconhecidíssimo, inclusive há mais de 2 décadas aqui no território capixaba, já tem uma atuação nacional até maior do que essa, e internacional centenária, mais que centenária, inclusive. Mais que centenária. Né? Marcela trazendo aqui pra gente a sua própria experiência. Ela é a diretora executiva aqui no Espírito Santo, mas passou como, né, uma jovem pelos programas ofertados à época pela JA
onde a influência, né, chegou até ela ter um desenvolvimento profissional importantíssimo. Ela estava em idade escolar, como contou pra gente. O futuro profissional dela, inclusive, ficou muito ligado à JA, trazendo esse trabalho agora como um espelho para que você saiba que no Espírito Santo há, sim, todo esse fruto a ser colhido pelo trabalho da JA no nosso estado. E são diversos programas com impactos, então, como a Marcela falou, da área da Grande Vitória, mas também escolas que podem estar no interior do estado. E acho que isso que é importante. Quando eu falei, inclusive, do impacto reconhecidíssimo, né, no mundo todo, recentemente o JA foi reconhecido entre as 5 organizações de impacto social mais relevantes do mundo. Já levou até indicação a prêmio Nobel. Então é muito importante que esse trabalho, liderado pela Marcela, seja do seu conhecimento. E volto a repetir, acompanhe aí os endereços, ou o endereço que é o melhor, para ter mais informações, inclusive, como ser voluntário, que é muito importante, ou ser um mantenedor. Acho que nessa hora já é importante a gente dizer sobre isso, né, Marcela? Com certeza. Qual é a relevância de ter organizações, empresas ou pessoas que apoiem esse trabalho, né, que façam ele se desenvolver cada vez mais ou chegar cada vez mais longe? Qual a importância desses apoios? A gente, falando desse contexto do impacto social, né, obviamente, do que a gente pensa aí de melhoria para a sociedade, e ter esse investimento voltado para essas iniciativas, nada mais é do que a gente melhorar, né, evoluir o nosso território, né? Então, quando a gente conversa com as empresas para que elas sejam mantenedoras, com pessoas voluntárias para que sejam parceiras, a gente está trabalhando com a juventude que vai acessar os nossos locais de trabalho, né? E esse é um dos motivos, né? Essas pessoas, elas vão ocupar o local no mercado e elas já estão sendo trabalhadas ali pelo contexto da capacitação de acessar esses locais, né? Então, a gente trabalha aí a fortalecimento de vínculo da comunidade, né? A questão dos impactos que essas empresas trazem para essa comunidade e como que essas pessoas elas podem ser absorvidas dentro dessas empresas, para a gente trabalhar a empregabilidade. A gente trabalha soft skills também, né, dos profissionais, que essas empresas elas também trazem o exercício do voluntariado corporativo. Então isso é muito interessante porque Sim. os profissionais eles conseguem trabalhar suas habilidades trocando com esses jovens, né? E ser voluntário é uma grande escola, né? A gente aprende, a gente ensina. Então, dentro desses contextos, a gente trabalha a melhoria da educação, né? As perspectivas de empregabilidade, a melhoria do nosso entorno, né? E até a de nós mesmos que estamos envolvidos ali com a construção desses projetos. Sim. Já ouvi e já vi, né, muitos que passam por curso superior de formação dos cursos até, vamos chamar assim, mais demandados, que projetam carreiras muito importantes, mas que têm um retorno financeiro também considerado maior do que muitas outras, como, por exemplo, medicina, direito. E pessoas que passaram por esses cursos falavam e sempre falam, acho que ainda falam porque eu já tive contato que sim, de que não tiveram conhecimento, né, por exemplo, de como funciona uma empresa antes. Exatamente. Né, um déficit, gente, do ensino superior. Quando isso acontece, né, numa escola de ensino fundamental, médio, que é essa atuação, né, da JA no Espírito Santo, olha a transformação que já não faz naquela cabeça daquele jovem, como que ele não impacta a família, e dentro da família quantos ramos, né, de impacto não são gerados. A gente nunca trabalha só o jovem, né, só o indivíduo. A gente trabalha o indivíduo para que isso impacte todo o seu entorno. Então, de fato, ele vai sair dali uma pessoa mais capacitada, né, com um senso crítico mais construído, e, de fato, ele vai disseminar isso para o seu entorno, né? E vai melhorar a sua comunidade, mesmo que seja ali começando pela sua família, e a família vai... A gente forma multiplicadores, né? Com impacto social enorme aqui no estado. Bem, eu quero saber um pouco mais da NowFest, que acho que é nova aí. É de Now, N-A-U, mas com o sentido de ser Now de agora, né? Marcela me explicou aqui no intervalo, eu fiquei mais atento ainda. O NowFest, ele foi idealizado pela JA Américas. Então, ele vem num contexto de vários países estarem envolvidos nesse movimento, que é justamente criar um movimento para se falar sobre o mundo do trabalho.
Então, nessa dinâmica de conectarmos pessoas já com suas expertises, palestrantes, empresários, para que tragam seus conteúdos e compartilhem, né, do seu conhecimento, da sua trajetória com esses jovens, mas num ambiente assim de um festival, né, de inspiração, bem animado, e para que a gente consiga de fato se conectar com o jovem, mesmo que seja naquele dia, naquele horário, mas para que a gente construa ali com ele uma conexão que ele vai levar aquilo ali adiante, né? É um despertar, assim. E falar com juventude, né, no meio em que nós sempre temos uma questão a abordar, né? Hoje em dia, claro, obviamente, para um público que talvez fique numa questão de vulnerabilidade, perfil masculino dessa juventude tem um alto índice, né, até de mortes violentas por causa da entrada, né, em questões como tráfico. No caso do perfil feminino, violência doméstica, violência, né, nos relacionamentos, entre tantas outras questões. E quando o trabalho da Junior Achievement, ou JA Espírito Santo, foca nesse trabalho, histórias são transformadas, né? E não dá para negar, né, Marcela, que esse recorte social, né, econômico e social, não esteja também, né, sendo visto por um trabalho como esse, né? Claro. E a gente uma pontinha, né, de um serviço, né, de uma intervenção que se alia a tantas outras para justamente trabalhar essas superações, né? Então, exato, a gente se alia a outros fazeres de políticas públicas justamente para trabalhar a melhoria de vida desse jovem, né? E essas superações, exato, seja de violência, com questão ao recorte social, de renda e tudo mais. E como ter acesso a isso numa escola, né? Escolas públicas, com certeza, nesse alvo, mas a rede tem que procurar a Júnior, a rede, no caso, o município, escolas individuais podem fazer essa busca. Como é que é essa interação? Hoje, o nosso maior campo de atuação são as escolas, sejam escolas estaduais ou escolas municipais, mas a gente não se restringe só ao espaço escolar. A gente se alia a outros projetos sociais, outros tipos de serviços que tenham dentro, né, das comunidades. É só procurar pela gente, que a gente tem o maior prazer de receber e construir essa proposta de atendimento conjunto. Então, pode nos procurar pela rede social, é o nosso Instagram, JA Espírito Santo, nosso Facebook, JA Espírito Santo, LinkedIn, que nós estaremos disponíveis. Temos nosso site, então joga aí na internet, no que vocês terão acesso até mesmo ao meu telefone, que fica público. E eu vou ficar muito feliz, né, com esses retornos. Excelente. Com certeza. E toda essa construção da JA no Espírito Santo, eu acho que é muito feliz nesse momento em que a Marcela lidera tudo isso, né? Os mantenedores, obviamente, também devem ser louváveis nesse trabalho, são louváveis nesse trabalho, porque, além de tudo, é uma liderança feminina, Marcela. Acho que isso tem que ficar claro, né, no seu trabalho, que já traz também essa representatividade, né? Porque se pensa, quando fala em mundo do trabalho, né, que a liderança masculina, historicamente, é sempre muito valorizada. Mas quando você já vem trazendo isso, né, além da sua própria história, mas também agora com a Júnior, levando ainda mais essa abertura, né, de um campo de vida muito mais sólida, também é representativo. O que você tem recebido como ponto de vista, mas também como, né, crescimento profissional nessa liderança? A gente, enquanto instituição social e que tem parceiros que são de empresas, normalmente é um ambiente muito mais masculino do que feminino, né? Então, a gente transita aí em muitos lugares e o nosso relacionamento ele acaba sendo muito mais masculino do que com mulheres, né? Mas a gente ainda tem muitos apoios da parte feminina, né? Dentro do nosso conselho, nós temos mulheres que são muito atuantes, que são mantenedoras. E a gente não faz nada sozinho, né? Então, a soma desses esforços com esses atores, ela é muito significativa. E dentro dessa minha trajetória de JA, tenho sido muito, de fato, respeitada, né? E acolhida, inclusive, no meio desse universo de masculino, né? Mas, assim, a gente consegue, sim, avançar
né? Tem conseguido fazer um bom trabalho e ter muito reconhecimento, inclusive. Né? E lidar com uma área, né, de tamanhos pontos de vista, né, que a educação, a gente entende, né, como que é uma área sensível, tem hierarquias a serem seguidas, né, para que as instituições façam ou recebam, né, essa cultura da JA. Então, acho que é muito importante quando essa liderança tem esse sucesso. E a Marcela está mostrando isso aqui para a gente no nosso espaço do Em Destaque. E volto a repetir, procure mais informações como a gente deixou depois do nosso programa, para que você, então, tenha mais conhecimento, até como aproximar, por exemplo, né, a escola que você possa ter um filho, algum parente, né, dos ensinamentos que a JA pode proporcionar, e acho que são transformadores mesmo. Com certeza. Que bom. Inclusive a camisa, tá? Se vocês repararam, gente, aí, ó, dá um close em direção na camisa da JA, porque aqui o apresentador achou bonito desde o começo. Acho que traz o capixabismo para o trabalho de vocês. Essa né, camisa Marcelo? foi da edição do NowFest do ano passado. Nós tivemos um parceiro, a Conic, que é uma empresa aqui do estado, né? E ela patrocinou, desenhou e patrocinou as camisas para o evento. Então, esse é o nosso trabalho de formiguinha, né? E também estar atrelado, né, essa parte da regionalidade, né, a valorização do que a gente tem aqui no nosso estado também é sempre muito importante. Com certeza, né? A gente falou que é uma organização mundial, mas com DNA capixaba, onde está atuando, né? Que bom. Exatamente. Marcelo, nosso tempo está se esgotando, queria agradecer enormemente e parabéns por tudo que você mostrou para a gente, porque lidera, né, próximo a todo o grupo, né, tudo que pode ter esse impacto social, como já explicamos, mas a transformação que você mesmo representa também aconteça nos projetos. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom. Então, ficamos atentos, viu, com todos esses trabalhos da Junior Achievement, ou JAES, para que você procure cada vez mais entender e, obviamente, se puder, colaborar estando junto. Ficamos por aqui, então, nesse nosso Em Destaque, agradecendo a sua audiência. Volte no nosso próximo encontro também. Até lá, um bom dia.